Pronto. Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início aqui à nossa aula. Alguém só fala alguma coisa só para eu ver se eu escuto, porque percebi agora que eu estava com a minha barra mutada. Boa. E aí, tranquilo? Opa. Ok, está me ouvindo. Muito bem. Então, vamos lá. Quer dizer, eu estou te ouvindo. Vamos começar a nossa aula 27. Nesta aula, nós vamos continuar estudando as séries. Neste momento, nós vamos iniciar os testes para ver se uma série é convergente ou não. O teste que nós vamos iniciar é o teste da integral. Bom, como nós já vimos, nós conseguimos construir uma sequência a partir de uma função. Consequentemente, nós conseguimos construir uma série a partir de uma função. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos considerar uma função que vai de 1 até infinito, que começa, de 1 até infinito e chega em R. Isso aqui, uma função. A partir dessa função, nós construímos uma sequência. Então, a partir dessa função, nós construímos uma sequência AN, que são os f de n, para todo n pertencente aos naturais. E a partir desta sequência, nós construímos uma série. Tudo bem? Agora, o que eu vou falar para vocês é o seguinte. Tem como eu falar sobre a convergência da série a partir da função? E a resposta é sim. O que a gente vai fazer é que a série é convergente se e somente se a integral de 1 até infinito da função é convergente. Certo? Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa antes de iniciar o nosso estudo. Tudo isso só vai valer desde que a função f seja uma função contínua, decrescente e positiva. Certo? Então, já inicia aquela coisa que eu falei antes para vocês. A gente tem vários testes, não tem um teste que se aplica sempre. E daí o que acontece? A gente tem que, dependendo do que a gente estiver tratando, a gente vai escolher um teste. Se a tua série for oriunda de uma função contínua, decrescente e positiva, certamente esse é o melhor teste a ser aplicado, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar, então, com a função deste modo. Eu vou colocar aqui um traço e agora sim vou começar a aula. Aqui era só uma exposição do que a gente vai fazer. Uma breve resumo. Então, vou começar com seja f, uma função do 1 até 1 infinito, 1 até infinito, essa função contínua, positiva, caramba, esqueci de colocar aqui, vai em R, positiva, e decrescente. Na verdade, quando eu coloco assim, decrescente, eu estou querendo dizer não crescente, tá? É no sentido de que
Se x é menor do que t, então, menor ou igual do que t, então f de x é menor ou igual do que f de t, tá? Não é estrito, é nesse sentido aqui. Muito bem. Então, é uma função satisfazendo essas coisas aqui. Agora, eu quero mostrar aquilo que eu falei. A série é convergente, se e somente se a integral é convergente, tá? Então, para começar, eu vou começar pegando a minha integral convergente. Suponhamos que a integral I, que é de 1 até infinito, essa integral imprópria, é convergente. Eu recebi um ruídozinho, alguém falou alguma coisa? F de T. Pode falar. Pode falar. É menor ou igual mesmo. Ó. X menor ou igual do que T implica F de X menor ou igual do que T. Certo? Decrescente. Não. Desculpa. Você tem razão, porque aqui é o contrário. É decrescente. Então é desse jeito. Obrigado. Obrigado pelo comentário. Muito bem. Então é uma função decrescente, positiva e contínua. Eu estou supondo agora que a integral é convergente e eu vou concluir que isso implica que a minha série é convergente, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. O que significa convergir? Significa que essa integral dá um valor i. Mas o que é i? I é igual ao limite de t indo a infinito da integral de 1 até t de f de x dx. Tudo bem? Definição de integral imprópria. Aí você pode pensar o seguinte: essa integral imprópria aqui, você pode pensar que você tem uma função. A função f de tzão, fzão de t, desculpa, que é 1 até t, f de x dx, certo? Fzão de t é a integral de 1 até t de f de x dx, tá bom? Fazer o limite desse cara, aí a partir dessa função, eu posso construir uma sequência, que é a fn, de 1 até n, f de x dx. Aí o que você sabe? Se o limite dessa função, quando t for o infinito, existir, e ele for exatamente igual a i, então o limite dessa função, o limite dessa sequência, também existe e dá o próprio i. Então aqui eu posso colocar que esse cara é igual ao limite de ele indo ao infinito da integral de 1 até n de f de x dx. Tudo bem? Todo mundo concorda comigo? Então eu tenho isso até agora. Muito bem. Quero concluir que a série é convergente, mas como que a gente vai chegar na série? Vejamos. Agora, eu vou fazer o seguinte. Por outro lado, observa o seguinte. Como a f é decrescente e positiva, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que... deixa eu fazer um desenho para ilustrar o que a gente vai ter. Desenho assim. Vamos colocar aqui o eixo cartesiano. Vamos supor que a nossa função é essa que faz uma coisa assim. Certo? Aí, o que a gente vai ter? Observa o seguinte, ó, suponhamos que eu tenho aqui, ó, 1, 2,
3, 4. Como a minha função ela é positiva, como a minha função ela é positiva, a integral de 1 até n do f de x, dx, vamos supor que você venha até aqui, até n. Eu vou botar que tem alguém que está com o áudio aberto. Casal feliz a porra, pô. Casalzão bonitão. Pronto. Certo. Então, você tem aqui, ó, Vamos lá, concentração. Você tem aqui essa integral, como a sua função ela é positiva, essa integral é a área abaixo do gráfico. Tudo bem? Agora, eu quero que vocês se lembrem o seguinte. Eu tenho com certeza que essa área abaixo do gráfico vai ser maior ou igual do que a área desses retângulos que eu vou construir aqui, ó. Esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui, e assim por diante. Tudo bem? Nesses todos aqui, quem que é a soma da área desses retângulos? Vai ser a soma de J, começando, vamos lá, vamos fazer bonitinho, cada um deles. Esse primeiro retângulo, qual que é o comprimento da base dele? É 1. Qual que é a altura dele? É o f de 2. Então, a área do primeiro retângulo é f de 2. Esse segundo retângulo, qual que é o comprimento da base dele? É 1. Qual que é a altura dele? É o f de 3. Certo? E assim por diante. Até que eu chego no f de n. Então, você vê, com certeza, que o teu f2 mais f3 assim por diante é menor ou igual do que essa integral. Tá bom? Por outro lado, você tem o contrário também. Se eu fizer agora retângulos vindo por cima, agora eu penso em retângulos vindo por cima. Digamos que eu tenho aqui o meu eixo cartesiano, aqui está aqui a minha função decrescente, e daí eu vou pegar agora os retângulos, agora vindo por cima, tá? Ó, tenho 1, 2, 3, 4, assim por diante, até que eu chego no N, por exemplo, suponhamos que é aqui. Aí você tem agora esses retângulos aqui, ó, que vem por cima. Esse retângulo, esse retângulo aqui, esse retângulo aqui. Observa que agora é o contrário. A área abaixo do gráfico vai perder para a área dos retângulos. E qual que vai ser a área dos retângulos? A área da base vezes a altura. O primeiro é f de 1. O segundo é f de 2. Eu vou pegar n retângulos. Até que eu chego, então, no f de n menos 1. Na verdade, não vou pegar n retângulo, mas eu vou até o retângulo que chega aqui no n. Tá bom? Muito bem. Então, eu tenho essa coisa aqui. Logo, a minha integral está entre esses dois carinhas aqui. Certo? Só ver se tá bom. Agora, o que eu posso fazer então? Então, eu posso observar o seguinte. Deste modo, eu quero brincar com a minha série. Quero saber se a minha série vai convergir, certo? Eu sei que a minha integral converge, eu quero descobrir se a minha série converge. Aí eu vou para descobrir quando é que a série converge. A série converge quando a sequência de somas converge, certo? Aí eu vou brincar agora com a minha sequência de somas. A minha sequência de somas, Sn, o que eu sei dela? Quem é ela? É o F1 mais o F2 mais até o Fn, certo? Aí eu venho e eu uso, por exemplo, isso daqui, ó, vamos chamar esse primeiro aqui de estrela.
por estrela, o que eu tenho? Olha só, esta parcela aqui perde para integral. Então, isso aqui vai ser menor ou igual do que F1 mais a integral de 1 até n, f de x dx. Tá bom? Tudo bem? Aí, seguinte, a minha função, ela vai continuar crescendo. A minha função, ela é positiva. Então, essa integral que vai até n, ela é menor ou igual do que a integral que vai em tudo. Tudo bem? Isso aqui é menor ou igual, então, do que a integral de 1 até a integral que vai de 1 até mais infinito de f de x dx. Certo? Mas essa integral, eu dei um valor para ela. Ela é i. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a minha sequência de somas Sn é menor ou igual do que f de 1 mais i. Por outro lado, agora eu vou ver o outro. Por outro lado, eu tenho também que, pensando aqui uma coisa, talvez eu nem precisava ter feito os dois. Mas é bom já ter feito. Vai. Por outro lado, como o f é sempre maior ou igual a zero para todo x no intervalo de 1 até mais infinito, porque a sua função é positiva, nós teremos que essa soma, que é o f1 até o fn, ela é sempre positiva. Então, olha só que interessante. O que a gente acabou de mostrar? Acabamos de mostrar que o seu Sn, ele é sempre maior ou igual do que zero e menor ou igual do que f de 1 mais i. Para todo n pertencente aos naturais. Isto é, a minha Sn é limitada. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vocês se lembram que toda sequência que é limitada e monótona, ela é convergente. Agora, eu preciso garantir que a minha Sn, ela é crescente. Para ver que ela é crescente, o que eu faço? Na verdade, é não decrescente, né? O que eu faço? Basta você observar o seguinte. Por outro lado, Sn é não crescente. Desculpa, não decrescente. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Se você tem o Sn, quem é o Sn? É F1 até Fn. A minha função, ela é positiva. Então, o f de n mais 1 é um valor maior ou igual a zero. Então, isso daqui vai ser menor ou igual do que f1 até fn mais o fn mais 1, que é o meu Sn mais 1. Então, observa que a minha Sn, ela é limitada e ela é monótona. Como Sn é uma sequência limitada e não decrescente, temos
que Sn é convergente. Agora, se a sequência de somas parciais é convergente, eu vou ter, então, que a minha série vai ser convergente. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então, está demonstrada uma parte. A outra parte eu vou deixar de exercício para vocês. E vou agora colocar o teorema. Teorema. De fato, o que nós provamos? Seja f de 1 até mais infinito em R, uma função que é contínua, positiva e decrescente. Não crescente, na verdade, né? Eu vou colocar decrescente, só para facilitar. Aí eu vou ter o seguinte, se eu definir AN como sendo Fn, para todo N natural, teremos o seguinte. Primeiro, que foi o que a gente acabou de mostrar. Se a integral de 1 até mais infinito de f de x dx é convergente, então, a série é convergente. E nós temos também que se a integral é divergente, então a série é divergente. Certo? Então, olha só o que está me dizendo o teorema. Se a integral diverge, então a série diverge. Se a integral converge, então a série converge. Então, quando pegar e te falar, essa série aqui é convergente ou divergente? O que você faz? Veja se dá para escrever a sua sequência que define a série, o termo geral da série, a partir de uma função. Se der, aí você veja o seguinte, essa função, ela é contínua, positiva e decrescente? Se for, você calcula a integral. Se a integral for convergente, então a série é convergente. Se a integral der divergente, então a série é divergente. Aí você me pergunta, pode estar se perguntando o seguinte, tá, mas esse teorema não é o que você colocou. Porque, tudo bem, se a série é convergente, se a integral é convergente, então a série é convergente. Mas lá no teorema, você não escreveu se a série é convergente, então a integral é convergente. Né? Eu não escrevi isso. Só que você tem que observar que a série convergente implicar na integral convergente é exatamente a contrapositiva do 2i. Porque o que é a contrapositiva? Nega a tese. Qual é a negação da série ser divergente? Ela ser convergente. Isso implica na negação da hipótese. Qual é a negação da hipótese? É a integral ser convergente. Então, a contrapositiva do 2i é a série convergente implica na integral convergente. Tudo bem? Então, você tem feito esse critério. De novo, então, a minha série converge, sei somente se a integral converge. Alguém falou alguma coisa no chat? Não ser crescente, isso. Toda função decrescente é não crescente, mas não vale o contrário, tá? Aqui foi botou na definição.
Ah, tá. É que aqui eu deveria ter colocado. É isso que você tá chateado, né? Concordo. Não, só foi perguntando se não ia ter diferença. Não, mas é importante. Então, de fato, seria mais apropriado assim. É porque eu tinha esquecido que eu tinha, de fato, você me lembrou bem. Acima eu já tinha. Ah, tá. Acima eu defini decrescente desse jeito, tá? Defini decrescente desse jeito. Então a gente vai preservar, tá? Quando eu estiver falando de decrescente, eu estou falando isso aqui, tá? É porque aquela velha história que eu já falei para vocês, não tem uma unanimidade na literatura. E eu acho que a maioria dos alunos aceitam melhor ou visualizam melhor quando eu falo decrescente, tá? Mas o decrescente que eu estou falando aqui é nesse sentido, tá? Do menor ou igual, não é estrito. Muito bem. Certo, então é o decrescente. Do menor ou igual. Não é o estrito. Lógico que se for estrito, então vale o menor ou igual. Muito bem. Agora vamos fazer alguns exemplos. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo. Vamos fazer vários exemplos. Primeiro exemplo. Soma até infinito de 1 sobre n ao quadrado mais 1. Essa série aqui é convergente. O que vocês acham? Bom, acabei de mostrar o teste. Então, eu preciso ver se esse teste é aplicável aqui. Quem é a função que eu vou estar pegando, pessoal? Tem alguma função que se eu pegar f de x igual a blá, 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 o f de n vai ser exatamente o termo geral dessa série? Ou seja, o f de n vai ser 1 sobre n ao quadrado mais 1? Quem que você vai pegar como sendo o f de x? 1 sobre x ao quadrado mais 1, certo? Aí você observa aqui. Primeiro, o meu f de n é igual a 1 sobre n ao quadrado mais 1. Ok. Segundo, tenho que ver se está nas hipóteses. A minha f, ela é positiva. Por quê? É lógico que, vamos até escrever exatamente o que significa ser positivo. É lógico que 1 sobre x ao quadrado mais 1, x ao quadrado é sempre um valor maior ou igual a zero. Então, esse cara vai ser sempre um valor maior ou igual a zero. Tá bom? Muito bem. Além disso, eu tenho que a minha f é contínua. E ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Bom, você pode derivar aquela função e ver que a derivada dela vai dar negativa, ou você pode fazer o seguinte, lembrando que eu estou pensando só com x maior do que zero, tá bom? Então, vamos fazer isso que eu falei, de derivar. Quem que vai ser a derivada dessa função? f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Vou colocar aqui só para lembrar. É decrescente, pois quem é a derivada dela? F' de x é igual a x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, a derivada do de cima dá zero, menos a derivada do de baixo, 2x. Isso daqui é sempre um valor menor do que zero, desde que o x é maior do que zero. Então, se a derivada é negativa, eu tenho que fazer diferente, vou colocar um de fato aqui.
de fato. Logo, como a derivada é negativa, eu vou ter, então, que a minha f é decrescente em um intervalo de 1 até mais infinito, que é o que precisa. Poderia colocar 0, mas não preciso. Preciso só de 1 para frente. Muito bem, então eu tenho todas essas coisas, ou seja, esses 4 itens aqui me diz que a minha série está nas hipóteses do teorema. Agora, por último, eu preciso aplicar o teste. O que eu fiz até agora é mostrar que o teste é aplicável. Agora eu vou aplicar o teste. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui de 1 até mais infinito da minha f de x. Quem que vai ser esse cara? A integral de 1 até mais infinito. De 1 sobre x ao quadrado mais 1. A integral imprópria é o limite de t indo ao infinito. A integral de 1 até t de 1 sobre x ao quadrado mais 1. Aí, agora eu vou achar a primitiva. Quem é a primitiva desse rapazinho aqui? 1 sobre x ao quadrado mais 1. É o arco tangente de x. Esse rapaz indo de 1 até t. Isso daqui, então, vai ser o limite de t indo a mais infinito do arco tangente de t menos arco tangente de 1. Agora, eu observo o seguinte. Quando eu mando o t para o infinito, o arco tangente estará indo para onde? Estará indo para o π sobre 2. Já viram isso, né? No curso de cálculo 1. E quem que é o arco tangente de 1? Ou seja, quem que é o ângulo cuja tangente dá 1? É o π sobre 4. Então, essa integral dará π sobre 4. Portanto, a minha soma é convergente. Tudo bem? Muito bem. Ó, eu ia deixar para falar isso mais para frente, mas já vou falar já. Uma dúvida que pode surgir. Se a integral deu π sobre 4, isso quer dizer que a série também vai ser π sobre 4? E a resposta é não. E você pode ver isso até mesmo daqui, ó, do desenho que eu fiz. Lembra? O que é a série? A série é a soma de retângulos, da área dos retângulos. O que é a integral? A integral é exatamente a área abaixo do gráfico. Então, observa que eu sempre tenho uma folga, certo? Eu sempre tenho um erro. Por isso que uma não vai ser igual à outra, tá bom? Só que, como a gente viu na demonstração, se a integral convergir, então a série vai convergir. E se a integral divergir, então a série vai divergir. Tá bom? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida até aqui, antes de eu fazer o próximo exemplo? Não? Sem dúvidas? Então vamos ao próximo exemplo. Eu mutei todo mundo, porque alguém tinha deixado o áudio aberto, tá? Mas, se quiser, pode abrir o microfone e falar, tá? Sem problema. Muito bem. Meu próximo exemplo é esse aqui. Ó. Soma de n de 1 até infinito, de 1 sobre n ao cubo. Esse daqui é convergente? O que eu faço para fazer esse daqui, pessoal? Quem que é a função? Quem é a função?
1 sobre x ao cubo. Exatamente. 1 sobre x ao cubo. Essa é a função. Agora, eu vou fazer, vou ver se está dentro de todas as hipóteses. Primeiro, a minha f é exatamente o que a gente quer, né? F de n é igual a 1 sobre n ao cubo. Segundo, a f é contínua. Aí você pode até falar, mas tem um problema de continuidade no zero, mas não importa, porque eu só preciso de 1 até mais infinito. De 1 até mais infinito, ela é contínua. Terceiro, a minha f é decrescente. Você pode calcular a derivada daquela função, né? E você vê que a derivada dela dá menos 3x elevado a menos 4, certo? Estou pensando esse cara aqui como sendo x elevado a menos 3, tá bom? E é lógico que esse valor aqui é um valor negativo, por isso a minha função é decrescente. Então, faltou um item. A minha função é positiva. F de x é maior do que zero para todo x que seja maior do que zero. Em particular, vai ser maior do que zero para todo x no intervalo de 1 até infinito, que é o que eu preciso. Tá bom? Tá tudo satisfeito. Agora, o que a gente faz? A gente faz o seguinte. Agora a gente pode aplicar o teste. Quinto, eu vou agora aplicar o teste integral. O que eu fiz até agora foi mostrar que o teste é aplicável. Agora eu aplico o teste integral de 1 até infinito do meu f de x. 1 sobre x ao cubo dx. Tenho que calcular essa integral. Quanto que vai dar essa integral? Bom, essa integral é o limite de t indo a infinito, a integral de 1 até t de x elevado a menos 3 dx. E esse cara vai dar quanto? Vai dar o limite de t indo a mais infinito de x elevado a menos 3 mais 1, menos 2, sobre menos 2, esse cara aqui indo de 1 até t. Então, isso daqui vai me dar o quê? Isso daqui vai me dar igual ao limite de t indo a mais infinito de menos 1 sobre 2x ao quadrado, menos com menos, mais 1 sobre 2. Aí você observa o seguinte, esse bicho aqui vai para zero. Desculpa, coloquei x, era para ter colocado t. Desculpa. Esse bicho vai para zero. Então, esse limite dá meio. Meio é um valor lógico, é um número real. Ou seja, a minha integral ela é convergente. Como a minha integral é convergente e o teste é aplicável, eu concluo que a série é convergente. Tá bom? Muito bem. Agora, eu estou devendo um exemplo de série divergente, né? Vamos colocar aqui. Esse exemplo é até interessante por causa do seguinte. Eu acabei de colocar aqui 1 sobre n ao cubo é convergente. Acabei de ver isso. Aí uma pergunta natural que você poderia fazer é, será que sempre a série 1 sobre n elevado a alguma coisa é convergente? E a resposta é não. Eu vou mostrar um caso em que a série diverge. Se eu pegasse, por exemplo, soma de 1 sobre n elevado a meio. Nesse caso, a minha série é divergente. Bom, para ver se de fato ela é convergente, o que eu vou fazer? Vou aplicar o teste. Para aplicar o teste, primeiro eu preciso ver se o teste é aplicável. Então, eu vou pegar aqui, seja f de x igual a 1 sobre x elevado a meio, que é, na verdade, o x elevado a menos meio.
Aí, primeira coisa que eu tenho que ver. Primeiro, f de n é igual a 1 sobre n a meio. Ok. Segunda coisa, a minha f é contínua. Ela é contínua no intervalo de 0 até mais infinito. Na verdade, é aberto no zero. Ela é contínua nesse intervalo. Mas eu não preciso de tudo isso. Em particular, ela é contínua no intervalo fechado no 1 até o mais infinito, que é o que precisamos. Terceiro, a minha função f, ela é positiva, ou seja, f de x, que é o meu 1 sobre x elevado a meio, é um valor sempre maior ou igual a zero para todo x maior do que zero, em particular para x no intervalo de 1 até mais infinito. Quarto, a minha f, ela é decrescente. Por quê? Pois a derivada dela vai dar o quê? É menos meio x elevado a menos meio menos 1, que é um número negativo para todo x dentro do intervalo 1 até mais infinito. Então, você observa que todos os itens estão sendo satisfeitos. Logo, o teste é aplicável. Agora eu vou aplicar o teste. Para aplicar o teste, o que eu faço? Eu faço agora calcular a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x elevado a meio. Isso vai ser a mesma coisa do que, vamos já fazer tudo de uma vez, vai fazer por partes, vou fazer tudo de uma vez. Limite de t indo a mais infinito da integral de 1 até t de x elevado a menos meio dx. Isso daqui é igual ao limite de t indo ao infinito da primitiva do x elevado a menos meio, é x elevado a menos meio mais 1 dá meio, sobre meio, integral de 1 até t. Então, esse cara aqui vai ser o limite de t indo a mais infinito de t elevado a meio sobre meio menos 1 sobre meio. Aí você observa o seguinte, esse termo aqui está indo para mais infinito. Então, esse limite vai para mais infinito. Ou seja, a minha integral é divergente. Como a minha integral é divergente, eu concluo que a minha série é divergente. Tudo bem? Tá certo? Bom, eu posso ainda garantir mais, e é o que eu vou colocar aqui como teorema, uma coisa mais geral. Não vou demonstrar esse teorema, tá? Vou deixar como exercício para vocês. Item A do teorema. Se P, lembra que a história aqui começou em será que a soma 1 sobre n elevado a P é sempre convergente? A gente viu que não. Tem um caso que é divergente, que é quando P é igual a meio. A gente viu que no caso P é igual a 3 é convergente. Aí surge a dúvida, será que eu posso criar um critério? E a resposta é sim. Você tem sempre assim, ó. Se P é maior do que 1, então a tua série é convergente. E quando você tiver P menor ou igual a 1,
Então, a minha série é divergente. Tudo bem? Então, para P maior ou igual a 1, a série é convergente. Para P menor ou igual a 1, essa série é P maior do que 1, ela é convergente. Menor ou igual a 1, ela é divergente. Tá bom? Essa é uma série que é para guardar no bolso. Do mesmo jeito que eu falei para vocês guardarem no bolso a geométrica, essa daqui também guarda no bolso. São séries que é bom guardar no bolso, que podem ser usadas depois. Tá bom? Muito bem. Agora eu vou fazer mais um exemplo. Na verdade, eu acho que eu vou deixar aqui para vocês fazerem esse exemplo enquanto eu faço a chamada. Essa série aqui, ó. Essa série aqui é convergente? Vou deixar aí para vocês pensarem nela, enquanto eu faço a chamada. Estão entendendo a aula, pessoal? Tá? Alguém está tendo algum tipo de dúvida, algum problema? Me avisem, por favor. Eu vou conectar aqui um monitor, porque sempre tem alguém que está com o microfone com problema, alguma coisa assim. Então, daí eu vou estender aqui a tela para o meu outro monitor. E daí você pode só colocar no chat que eu vou ver, tá? Então, vamos lá. Começando pela engenharia ambiental. Jéssica. Presente, professor. Ok. João Felipe. Eu, presente, professor. Ok. Keila. Faltou. Lucas Adrianderson. Próximo. Ambiental foi. Agora são as matemáticas, né? Matemática bacharelado. Francisco Alan. Faltou? Acho que está muito fácil o curso para ele. Genivaldo. Poxa, o Genivaldo estava aqui. Ah, tá aí. Beleza. O Lucas Bruno. Luna. Pode falar no chat, tá, pessoal? Se for melhor. Faltou? O Lucas faltou. Que estranho. Rogério. Presente. Ok. Próximo. Agora a licenciatura. Analice. Faltou. Ana Alice. Presente. Ok. Arthur. Presente. Bianca. Bianca não está aqui, estava vendo. Ela estava falando agora há pouco. Antes de começar a aula, na verdade. Bom, Bianca faltou então. Bruna Gama. Ok. Karine.
Faltou. E o Neilson. Muito bem. Tem alguém que eu não chamei? Não? Muito bem. Vamos voltar então aqui à aula. Então vamos. Fizeram? Alguém conseguiu fazer esse exemplo? Eu tentei aqui, professor. Não sei se. Eu estou um pouco na dúvida na parte da derivada. Só roda negativa ou não. Certo. Vejamos. Esse ponto pode gerar mesmo estranheza. Talvez, não sei se é esse ponto que você tá com dúvida, mas quando chegar lá você vai ver. Porque a gente vai ver, nesse exemplo, a gente vai precisar de uma versão um pouquinho mais refinada do teorema. Mas a gente chega lá. Primeira coisa, então. Quem é a função? Eu vou pegar f de x como sendo o ln de x sobre x. Essa é a minha função. Tá? Deixa eu pôr esse cara aqui para baixo, porque eu acho que ficou feio aqui. ln de x sobre x. Essa é a minha função. Aí a primeira coisa que você tem que observar é que o f de n é igual a ln de n sobre n. Segunda coisa que você tem que observar é que o f a segunda coisa que eu vou observar é que a minha função f é contínua. Aqui já começa. Quando é que a função é contínua? Bom, o Ln só está definido para x maior do que zero. E não posso ter divisão por zero. Essa função é contínua no intervalo de zero até mais infinito. Depois, a positividade. Quando é que a minha função f de x é maior do que zero? Bom, ela vai ser maior do que zero se e somente se o ln de x sobre x for maior do que zero. Aí, aqui já começa, ó. Eu estou trabalhando com x maior do que zero. Então, isso vai acontecer se e somente se o ln de x for maior do que zero. Isso daqui, desde que x é maior do que zero sempre. E isso daqui vai acontecer, então, se e somente se o ln, se e somente se. O que tem que acontecer para o ln ser maior do que zero? O meu x tem que ser maior do que 1, tá bom? Então, isto é, nós temos que o seu f de x é maior do que zero, desde que o x seja maior do que 1. Tá bom? Quarto. Agora, eu tenho que ver se a minha função é decrescente. Então, eu vou calcular a derivada da minha função. Aqui, a função não dá mais para ver, então eu vou colocar ela aqui no cantinho, tá? A minha função é f de x igual a ln de x sobre x. Vou calcular a derivada dela. Quem que é a derivada dela? É o de baixo ao quadrado. Aí eu coloco a derivada do de cima vezes o de baixo, menos copio o de cima vezes a derivada do de baixo. Isso vai dar, então, 1 menos ln de x sobre x ao quadrado. Eu quero que a minha função seja decrescente. Então, eu quero saber quando que esse cara é menor do que zero. Quando que ele vai ser menor do que zero? Ele é menor do que zero. Se e somente se o ln de x é maior do que 1. Certo? Ou melhor, vamos por partes.
Bom, por que eu quis ir por partes antes? Ó, x ao quadrado, embaixo, é sempre um valor maior ou igual a zero. Mas se eu estou trabalhando com x diferente de zero, o x ao quadrado é sempre um valor estritamente maior do que zero. Então, eu vou ter que isso daqui acontece se somente ser 1 menos ln de x é menor do que zero. E esse cara aqui acontece desde que, lembrando que eu estou com essa condição aqui, tá? Dentro dessa condição. E isso daqui acontece desde que o ln de x, na verdade, eu estou na condição x maior do que zero, porque o ln só está bem definido para valores maiores do que zero, tá? Depois, eu vou ter que o ln, na verdade, eu vou ter, para ficar bonitinho, 1 é menor do que ln de x. Agora, eu quero saber quando é que isso acontece. O que eu vou fazer agora? Exponencial é uma função crescente. Então, 1 menor do que ln de x é a mesma coisa do que ter e elevado a 1 menor do que e elevado a ln de x. Aí, eu observo o seguinte, e elevado a 1 é o próprio e. E e elevado a ln, quanto que isso dá? E elevado a ln de x é o x. Então, eu vou ter que a derivada vai ser negativa se e somente se o x for maior do que e. Então, desta maneira, eu vou ter o seguinte. Temos f' de x menor do que zero, desde que desde que o x seja maior do que e. Aí já começa a diferença. Olha aqui no teorema. No teorema, tinha que tudo acontecer, contínua, positiva, decrescente, tinha tudo que acontecer no intervalo de 1 até mais infinito. Certo? Mas, aqui eu não tenho isso. Então, eu vou reescrever o teorema para a gente poder, de fato, aplicar. Vou fazer uma observação para vocês. Ó. Por quê? Por que eu deixei nesse momento? Né? Deixei nesse momento para vocês verem que eu precisava de alguma coisa a mais. Não, eu achei que se eu falasse logo lá no início, ia ficar muita informação. Então, eu deixei para falar depois. Então, o que eu quero fazer aqui é observação. Observação. Se eu tenho que existe, vamos escrever direitinho aqui. Vamos escrever direitinho. Seja a n sequência tal que existe uma função f a partir de um certo número, digamos, emissão. Tal que a tua f de n é igual ao AN para valores de n maior do que esse emissão, então, nós teremos que... faltou eu colocar mais coisa. Desculpa. Eu tenho isso e eu ainda tenho as outras coisas que eu continuava a ter. Tal que isso aqui acontece, f é contínua, positiva, no intervalo de m até mais infinito, não só de 1 até mais infinito. E decrescente. Então, eu vou ter que a integral
de m até mais infinito de f de x é convergente se e somente se a série é convergente. Alguém abriu o áudio, pode falar? Algum problema? Não? Tá bom. Então, olha só que interessante. Nossa, que interessante, né? Parece que diminuiu a turma depois que eu fiz a chamada. Mas tá bom. Mas o que eu ia falar é o seguinte, olha que interessante. O teorema, o que eu estou te dizendo? O teorema ainda é válido se eu tiver tudo feito a partir de um certo número. Nesse exemplo que eu estou fazendo, quem que é esse número? É o E. Por quê? Eu sei que a minha função ela é decrescente apenas a partir do E, certo? Tudo bem? Se você quiser, pode até colocar para ficar menor igual, que nem está lá no exemplo, está na observação, desculpa, você pode colocar E mais 1, por exemplo, tá bom? Ela é decrescente aqui, você tem intervalo fechado. Agora, o que falta você fazer? O que falta você fazer? Falta você calcular a integral. Então, para terminar, eu vou calcular a integral. Observa que, como aqui acima eu já fiz no E mais 1, a minha integral eu vou calcular aqui também a partir do E mais 1. Certo? Integral de quem? Integral do ln de x sobre x. Agora eu preciso ver se essa integral é convergente ou não. Essa integral vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Integral imprópria é o limite de t indo ao infinito. Integral e mais 1 até mais infinito do ln de x sobre x. Mas, para já ganhar tempo, eu vou reescrever esse cara dessa maneira. Porque eu vou usar aqui integração por partes. Aqui uma coisa importante a se dizer... meu Deus. Uma coisa importante a se dizer é o seguinte. Integração por partes, eu sempre tenho uma função que eu vou derivar e uma função que eu vou pegar a primitiva, certo? O ln eu sei derivar, mas eu conheço a primitiva dele? Não, não é trivial. Então, o meu ln vai ser a minha f, porque é a função que eu vou derivar. O 1 sobre x, eu sei a primitiva dele. Então, ele vai ser a minha g', tá bom? Para já ganhar tempo também, vou chamar esse cara aqui de x elevado a menos 1, tá? Muito bem. Agora, eu vou fazer o seguinte, continuando. Isso aqui, então, vai me dar o limite de t indo a mais infinito. Agora eu venho e aplico partes. Quando eu aplico partes, o que eu vou ter? Eu vou ter que pegar a primitiva... Caramba. Aqui acho que fica melhor 1 sobre x mesmo. Vou pegar a primitiva do 1 sobre x. Quem é que derivando da 1 sobre x? É o próprio ln. Copio o ln. E esse cara aqui vai... Desculpa, eu coloquei o t ali, esqueci de colocar aqui. Desculpa. Esse cara aqui vai do e mais 1 até t. Tá bom? Tudo isso menos a integral do e mais 1 até t agora eu faço a primitiva desse cara, é o ln de x, vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x, dx. Agora, isso daqui vai dar o quê? Vai dar limite de t indo a mais infinito
do que? De ln de t vezes ln de t menos o ln do e mais 1 ao quadrado. Eu estou um pouco incomodado com o que eu fiz aqui. Deixa eu fazer melhor isso aqui. Vou colocar isso aqui mais para baixo. Eu estou um pouco incomodado por causa do seguinte, uma aqui vai dar mais infinito, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar aqui um espaço para colocar o resultado dessa integral. E vou colocar aqui embaixo eu vou calcular só a integral, certo? Vou estar calculando só a integral. Daquele jeito que eu estava fazendo, eu não estava muito bonitinho, não. Vou deixar assim que é melhor. Deixa eu só jogar isso aqui um pouquinho mais para o outro lado. Espera aí. Eu não estava gostando, porque eu acho que é melhor eu colocar aqui quanto que dá essa integral, tá? Então, eu vou calcular essa integral aqui em separado. Então, aqui eu estou calculando só a integral, certo? Aí eu apliquei partes, eu tenho isso daqui, menos a integral de e mais 1 até t do ln de x sobre x dx. Agora, eu quero que vocês observem o seguinte, esse termo aqui é exatamente igual a esse termo aqui. Então, se eu jogo esse termo para o outro lado, o que eu vou obter? Eu vou obter que 2 vezes a integral de e mais 1 até t de ln de x sobre x dx é exatamente igual ao ln de t ao quadrado menos esse valor aqui. Tudo bem? Então, quando eu multiplico dos dois lados por meio, eu vou ter aqui 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Então, achei o valor da minha integral. Então, eu vou colocar aqui, ó. O valor dessa integral é isso daqui que eu acabei de encontrar. Certo? Esse aqui é o valor da integral. Tá bom? Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais bonitinho. Muito bem. Lembrando que eu tenho aqui o limite de t indo a mais infinito desse tanto aqui. Agora, você observa que esta parcela aqui vai para o infinito. Então, essa integral vai para infinito. Logo, a integral diverge. Coloquei aqui colocar um pois aqui, porque esse pois aqui justifica esta passagem aqui. Tá bom? Estrela ocorre, pois então, a estrela aconteceu por causa dessa passagem aqui. Mas o que é importante é o seguinte, essa integral deu infinito. Então, se essa integral deu infinito, ou seja, a integral divergiu, pela observação acima, concluímos que a série diverge. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui?
Muito bem. Ninguém tem dúvida mesmo, pessoal? Muito bem. Agora, eu quero fazer uma observação que vai ser muito importante para a gente fazer estimativas de para onde a série converge. Porque é o seguinte, esse teste, ele me fala, a série é convergente ou não? Aí uma pergunta natural é, sabendo que a série é convergente, para onde que ela vai convergir? Essa é uma resposta um pouco delicada, certo? Não é trivial saber para onde que uma série vai convergir. Mas eu vou agora mostrar para vocês um critério que vai fazer o seguinte, ele vai estar me mostrando que se a série convergir, então a série vai estar dentro de um intervalo, certo? Estando dentro de um intervalo, eu vou dar exatamente quem é esse intervalo. Então, o que pode acontecer? Se você escolher qualquer número dentro desse intervalo, você vai estar cometendo um erro, no máximo, o tamanho desse intervalo, certo? E como vocês devem saber, né, a própria calculadora, o computador de vocês, quando eles fazem as contas com erros, certo? E eles seguem um critério parecido. Eles usam um método iterativo que vai falar o erro é tanto. E daí ele vai repetindo o método até que ele consegue um erro que está na margem aceitável, tá bom? A gente vai entrar em detalhes disso daqui a pouco, e daí vocês vão ver. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa próxima observação vai ser muito importante para vocês conseguirem dar uma estimativa de para onde que a série converge, tá bom? Muito bem. Vejamos, então, a observação. Então, eu vou partir de uma função nas hipóteses do teorema. Seja f de 1 até mais infinito, indo em reais, contínua, positiva e decrescente. Certo? Aí, eu quero que vocês observem o seguinte. Vamos fazer os desenhos aqui, ó. Sistema cartesiano, função contínua decrescente, isso aqui, por exemplo, e daí eu tenho a aqui indo de 1, digamos que aqui está o 1, até infinito. Aí eu vou ter o seguinte, vamos pegar a integral de 1 até mais infinito, f de x dx. Quem que é essa integral? Essa integral é toda esta área abaixo do gráfico, certo? A integral é toda essa área abaixo do gráfico. Agora, eu quero que vocês observem o seguinte. Igual a gente fez na demonstração do teorema. Se eu pego agora os retângulos aqui. 1, 2, 3, 4, aqui. E pego agora os retângulos vindo por cima, ó, desse jeito. Esse retângulo, esse retângulo, esse retângulo. O que eu vou ter? Quando eu somar a área de todos esses retângulos, espera aí que eu fiz errado aqui, desculpa. Eu comecei aqui, eu fiz uma besteirinha. Eu não vou começar no 1, eu vou começar no n mais 1.
n mais 1, n mais 2, n mais 3, n mais 4, certo? Aí eu considero a... Isso. Aí eu vou pegar aqui a minha integral de n mais 1 até mais infinito. F de x dx. É a mesma história que eu estava falando antes. Dado um n pertencente a números naturais, temos. Observe o seguinte, de novo, essa integral ainda é a área abaixo. A única coisa é que antes começava no 1, agora começa no n mais 1, certo? E eu ainda tenho que essa área é menor ou igual do que a soma da área de todos esses retângulos, certo? Esses retângulos, eu vou pegar, então, a área deles. Quanto que vai ser a área deles? Esse aqui, por exemplo. Então, vamos escrever bonitinho primeiro aqui, vai. Quanto que é a área desse primeiro retângulo? Bom, a base, o comprimento da base é 1 e a altura é o f de n mais 1. Quanto é a área do outro retângulo? O comprimento da base é 1 e a altura é o f de n mais 2. E assim por diante, certo? Mas o que é isso? Isso é exatamente a soma de j, começando do n mais 1 até infinito, do f de j. Então, acabei de mostrar que essa integral perde para isso. Agora, se eu fizer os retângulos vindo por cima agora. Então, aqui está o eixo cartesiano, aqui está a minha função decrescente. Agora, desculpa, eu vou fazer os retângulos vindo por baixo. Deixa eu melhorar esse desenho, não ficou muito legal. Agora, vindo por baixo. Digamos que eu tenho... Agora eu vou começar aqui no n. Esse aqui é o n. N mais 1. N mais 2. Pega n mais 3 aqui. E assim por diante. Agora eu venho por baixo, ou seja, eu vou pegar agora esse retângulo aqui. Vou pegar esse retângulo aqui. E esse retângulo aqui. Observa que agora eu tenho uma sobra para menos, ou seja, a soma da área desses retângulos é menor do que a área abaixo do gráfico. Ou seja, nesse caso, eu vou ter que o meu Fn, a área do primeiro retângulo é área da base 1 vezes a altura, que é o Fn mais 1. Mais, quem é o próximo? Comprimento da base vezes a altura, Fn mais 2. O próximo, comprimento da base vezes a altura, Fn mais 3. E assim por diante, certo? Observa que isso daqui é exatamente a minha soma de J indo de N até infinito dos meus FJs, começando no N mais 1, tá bom? E o que a gente viu no desenho é que essa soma ela é menor ou igual do que a integral, que é a área abaixo, que é a integral de N até mais infinito do f de x dx. Tudo bem? Então, você tem agora essas duas coisas. Vamos chamar esse daqui de estrela e esse daqui de duas estrelas.
Muito bem. Agora, de novo, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma estimativa da minha série. Então, vamos fazer a estimativa deste modo. Quem é a minha série? É a soma de J de 1 até o infinito do FJ. Aí você olha o estrela e você fala, poxa, mas eu só tenho informação quando o J começa do N mais 1. Então, o que você vai fazer? Quebra essa soma em duas. Primeiro, você pega a soma indo de 1 até N, e depois você soma essa soma com a soma que vai de N mais 1 até infinito. Certo? E daí, por causa do estrela, você vai ter que essa primeira parcela, você copia ela, só que você observa que essa parcela, o que ela é? Ela é a sequência de somas parciais. É o seu SN. Certo? Mas essa segunda parcela, pelo estrela, ela está ganhando da integral. Certo? Mas tá certo. E depois o outro, você faz o seguinte. O outro você tem que olhar a outra parte. Soma de J de 1 até o infinito do FJ. O outro é a mesma coisa. Ó. Agora o outro, você observa que você teria a informação se o J começasse no N mais 1, né? Então você vai quebrar ele no N mais 1. Vamos fazer igual o outro. Então o outro vai de 1 até N do FJ mais soma J igual a N mais 1 até o infinito do FJ. E daí, nesse daqui, você vê que a primeira parcela é o SN. E a segunda parcela, por causa do duas estrelas, ela vai estar perdendo para a integral de n até o infinito do f de x dx. Certo? Portanto, olha só que interessante o que a gente encontrou. A gente encontrou que a minha soma de 1 até infinito de f de j vai ser um valor entre Sn mais integral de n até mais infinito de f de x dx e Sn mais a integral de n mais 1 até infinito de f de x dx. Tudo bem? Certo? Alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Todo mundo está me acompanhando? Muito bem. Aí, agora observa o seguinte. Desta maneira, o que acontece? Eu posso falar o seguinte, eu posso dar um valor aproximado para a minha série, somando um certo tanto apenas. E daí eu vou ter o seguinte, se eu faço uma aproximação, por exemplo, eu digo que eu vou aproximar a minha série pelo SN. O que vai estar acontecendo? Qual é o erro que eu vou ter cometido? Lembra que eu falei, ó? Se eu pegar um valor dentro desse intervalo e falar que a série é esse valor, eu vou estar cometendo um erro, que é o tamanho desse intervalo. Então, eu vou estar cometendo um erro se eu faço
a aproximação, essa daqui, eu cometo um erro, de, no máximo quanto? No máximo, a diferença desses dois caras. Quem vai ser a diferença entre eles? A diferença entre eles é a diferença dessas integrais. Certo? Então, eu cometo um erro, que é, no máximo, esse daí. Certo? Deixa eu melhorar isso daqui, não estou gostando disso daqui. Deixa eu pensar uma coisa, não gostei muito disso não. Vamos pensar, em vez de eu aproximar pelo próprio SN, eu vou aproximar por I sendo um valor dentro desse intervalo aqui. Certo? Pega um valor qualquer dentro desse intervalo. Aí você vai ter que essa aproximação, se você pega esse valor, você vai estar cometendo um erro que é aproximadamente, que é no máximo o tamanho desse intervalo, certo? Muito bem, porque eu acabei de mostrar que a minha série de fato está dentro desse intervalo. Então vamos lá. Eu vou fazer agora, para terminar a aula de hoje, eu vou estar estimando uma série. Então, eu vou fazer a estimativa para a série. Estime a série. Que eu já sei que é convergente. A soma de j de 1 até infinito de 1 sobre j ao cubo, eu já sei que ela é convergente. Só não sei para onde que ela vai. Então, o que eu faço? Pela observação acima, temos que... O que a observação me diz? Que eu sempre tenho, Sn mais a integral perde para Sn mais a integral. Tem uma coisa aqui que eu copiei errado, desculpa. Aqui no estrela, aqui era para ser mais 1, e nesse daqui é para ser assim, né? Desculpa, que eu tinha cometido esse erro. A mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui tem um mais 1, e aqui não tem nada. Tá bom? A mesma coisa vai acontecer aqui. Tá bom? Muito bem. Agora eu vou fazer uma estimativa para a minha integral. Então, pelo resultado, eu vou ter que, pela observação, eu tenho que Sn mais... Sn é a sequência de somas parciais. Sn mais a integral de n mais 1 até mais infinito, 1 sobre n ao cubo dx. Esse cara vai ser menor ou igual do que o valor que de fato é para onde a minha série converge, que eu só sei que ele existe, não sei quem ele é. E esse valor para onde a série converge, ele perde para Sn mais a integral de n até mais infinito de 1 sobre x ao cubo dx. Certo? Bom, então,
Para eu saber, para eu pegar uma estimativa da minha integral, da minha série, o que eu vou fazer? Basta eu pegar como um valor aproximado da série uma dessas duas pontas, por exemplo. E daí você se pergunta, quanto que é que eu vou estar cometendo de erro? O erro vai ser, no máximo, a diferença desta integral aqui à direita menos a integral à esquerda, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, então, antes de tudo, para começar, eu preciso calcular a integral. Note que, quem é que vai ser a minha integral? A integral, vou pegar um k, de k até mais infinito, aqui eu coloquei errado, aqui dá para ser x. De 1 sobre x ao cubo dx, essa integral é o limite de t indo a mais infinito da integral de k até t de x elevado a menos 3 dx. Isso aqui vai ser o limite de t indo a mais infinito. A primitiva desse cara vai ser x elevado a menos 3 mais 1 dá menos 2 sobre menos 2, isso aqui indo de k até t. E daí, esse cara vai ser o limite de t indo a mais infinito, de t elevado a menos 2 sobre menos 2, menos com menos mais, k elevado a menos 2 sobre 2. Aí, esse bichinho aqui vai para zero, e no final, eu fico aqui com 1 sobre 2k ao quadrado. Certo? Então, sabendo isso, eu vou ter, então, que o meu Sn mais, no lugar dessa integral, ó, eu calculei a integral para todo k. Quando eu pegar k como sendo o n mais 1, isso daqui vai ser 1 sobre 2 n mais 1 ao quadrado, menor ou igual do que a soma. Eita, devia ter colocado j aqui, não n. J de 1 até infinito, de 1 sobre j ao cubo, e esse cara vai perder para o meu Sn mais 1 sobre, ó, integral em n. No lugar de k, coloca n, 2n ao quadrado. Certo? Então, eu tenho isso. Então, olha só que interessante. Em particular, se eu aproximar a minha série pega um número aqui dentro desse intervalo. Por exemplo, posso escolher o número como sendo, faz a conta até o S10, vou deixar aí de exercício para vocês, fazem 1 sobre 1 ao cubo, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 3 ao cubo, e assim por diante, até chegar no 10. Uma quantidade finita, mais esse 1 sobre, vou pegar a ponta daqui, ó, 2 vezes 10 mais 1, 11 ao quadrado. Se eu pego esse valor aqui, estaremos cometendo um erro de, no máximo, quanto? Quanto que é o erro? O erro é, no máximo, a diferença das duas integrais, certo? Uma integral deu 1 sobre 2, 11 ao quadrado, e a outra 1 sobre 10 ao quadrado. Então, o erro é, no máximo, 1 sobre 2, 10 ao quadrado,
menos 1 sobre 2 vezes 11 ao quadrado. Olha que número minúsculo que você vai ter. O teu erro vai ser 11 ao quadrado, 121, menos 100, dividido por 2 vezes 100, vezes 121. Então, olha só que minúsculo que você vai ter cometido o seu erro. O seu erro vai ser 21 dividido por 2 vezes 121 vai dar 2, 4, 2 vezes 100, 0, 0. Olha o erro que você vai ter cometido. Você vai ter cometido um erro de 21 dividido por 24.200. Veja que esse é um número minúsculo, certo? Então, o que vai acontecer geralmente? Você pode, com isso, até pensar num jeito de estar programando para descobrir um valor aproximado de uma série. Isso desde que você tenha uma subrrotina que calcule a integral, o valor aproximado de integral. Aí, o que você vai fazer, né, com essa subrrotina? O que você vai fazer? Você vai lá e calcula a soma no 1. Calcula a integral, e daí você tem um valor aproximado e você tem um erro. Aí você fala assim, se o erro for menor do que tanto, eu paro o processo. Se o erro não for menor do que tanto, eu faço por 2. E de novo, pego a minha subrrotina, calculo a integral, de novo. Se o erro é menor do que tanto, paro o processo, senão eu continuo. Tá bom? Esse é um jeito que você pode estar brincando, para quem quiser, de estar construindo um programa para estar calculando um valor aproximado de uma série. Mas tá bom, pessoal, eu vou parar a aula por aqui. Alguém tem alguma dúvida do que a gente falou até agora? Algum comentário? Não, prof. Não? Muito bem. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui. A gente se vê na próxima aula, tá? Bom estudo para todos e qualquer coisa me procurem via e-mail. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tá, Jó. Até mais. Até mais.